Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Beleza. Bora pro relato de hoje, então, que é este daqui. Relato de um técnico de informática, parte 1. Então, provavelmente teremos aí no futuro uma parte 2, mas vamos lá. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Permitam-me que eu me apresente com o nome fictício de Luna, que é Lua em italiano. Vou dar-me essa alcunha, pois quero enviar outros relatos. Assim todos poderão saber que são da mesma pessoa e eu já terei um pseudônimo para chamar de meu. Infelizmente não tenho o dom da escrita, assim como o Sr. Fulanesto e o Sr. Coveirito, mas me esforçarei ao máximo para que o relato seja compreendido. A minha vida e dos meus familiares é repleta de histórias assombradas, ou no mínimo histórias intrigantes. Entretanto, hoje irei contar um relato do meu namorado, para o qual darei o nome fictício de Kaká. Ele é técnico de informática e já trabalhou em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Todos os demais nomes pessoais de cidades e de possíveis pontos de referência já estão devidamente alterados. Muito obrigada. A partir de agora, quem contará o relato é o meu namorado. Preparem-se, pois o relato é longo. Esperamos que gostem. Vamos lá, então. Então, agora é o namorado dela contando. O ano era 2010. Meu amigo e colega de trabalho, de alcunha Bodega, e eu viajamos até a cidade de Santo Antônio para cumprir a agenda de trabalho na prefeitura daquela cidade. Pouco tempo depois de chegar ao local, recebemos uma ligação da secretária da empresa para a qual trabalhávamos. Ela referiu que o sistema informatizado, o servidor, da prefeitura da cidade de São Jorge, estava fora do ar. São Jorge ou Santo Antônio, agora não sei se é outra cidade ou o quê. Estava fora do ar e que eles precisavam dos nossos serviços com urgência, pois a prefeitura estava totalmente parada, sem poder trabalhar por conta dessa falha no sistema. Como as duas cidades... são duas cidades diferentes, tá? Como as duas cidades ficavam consideravelmente distantes uma da outra, telefonei para a pessoa responsável por fazer os agendamentos dos nossos serviços na cidade de São Jorge. Pedi a ela para fazer uma conexão remota e tentar resolver o problema, sem precisar que a gente se deslocasse até lá. Nessa época, a internet banda larga estava começando a ser utilizada aqui na Serra Gaúcha. Por esse acesso remoto, eu poderia saber se tinha internet, se o servidor estava ligado e, com muita sorte, até fazer o conserto do equipamento. Fazendo uma análise superficial, havia internet. O servidor estava realmente ligado. Porém, os computadores não conseguiam se conectar com o servidor e acessar os seus dados. Pedi para o responsável contatar o eletricista do município para que ele conferisse os cabos de rede, de internet e de energia elétrica, pois poderia ser apenas um cabo desconectado. Porém, após ele fazer toda a análise, todos os cabos estavam aparentemente ligados. Diante disso, telefonei para o meu chefe e relatei os fatos. Como meu colega Bodega e eu tínhamos experiência, meu chefe autorizou que a gente se deslocasse até a cidade de São Jorge e ele mandaria outra equipe para a cidade de Santo Antônio, já que onde estávamos o serviço a ser realizado era mais simples e de rotina, sendo que um técnico com menos experiência poderia fazer. Fomos com a roupa do corpo mesmo, pois não tínhamos nem ideia que seria necessário pernoitar na cidade. Chegamos na prefeitura da cidade de São Jorge por volta do meio-dia. Analisamos o problema e não conseguíamos perceber nenhuma lógica para tudo estar fora do ar. Como vimos que podia ser algo mais sério do que estávamos imaginando, decidimos ir almoçar. Após o almoço, retornamos à prefeitura e começamos o trabalho. Mexe daqui, fuça dali. Fuça é uma expressão gaúcha para mexer. Eu sei, eu também uso fuçar. Dá uma fuçadinha na loja e tudo mais. Mexe daqui, fuça dali, nada do que a gente testava fazia o servidor funcionar. E nós fomos ficando cada vez mais preocupados.
Os funcionários da prefeitura estavam pedindo explicações do que havia acontecido e colocando pressão para a gente terminar logo, e nós nem sabíamos o que dizer para eles. Trabalhamos durante toda a tarde tentando desvendar o mistério com um serviço muito minucioso, revisando item por item. Ao notar que já era quase 5:30 da tarde e ainda não tínhamos entendido o que havia acontecido, o que por si só já era um mistério, decidimos conversar com o vice-prefeito. Ele nos deixou a chave da prefeitura para que a gente pudesse continuar os serviços durante a noite. O vice-prefeito explicou que a prefeitura tem vigilante e alarme. A guarita do vigilante fica pelo lado de fora da prefeitura e ele não tem acesso para entrar no local. O alarme só iria disparar se alguém forçasse alguma das portas ou janelas, por isso deveria permanecer ligado, sendo que no momento em que fôssemos sair, tínhamos que desacionar o alarme e depois acioná-lo novamente. Ainda com o quadro de energia elétrica era todo separado. Uma chave para as lâmpadas, uma chave para as tomadas elétricas, outra para a central telefônica, uma para os alarmes e assim sucessivamente. Nesse momento, cometemos a maior burrice pedindo ao vice-prefeito que só deixasse o interruptor da parte das tomadas ligado, para podermos usar os equipamentos elétricos. Iríamos permanecer boa parte do tempo na sala do servidor, que era bem pequena, ou em uma sala próxima ao saguão de entrada da prefeitura, que ficava próxima ao banheiro e bebedouros, e achamos que não precisaríamos de lâmpadas, da central telefônica, ou ainda de qualquer outra coisa. Dessa forma, se a gente precisasse se comunicar com alguma pessoa, iríamos ter que usar os nossos telefones celulares. Ainda pedimos que os funcionários deixassem suas salas abertas para que, se fosse necessário, pudéssemos entrar e sair livremente para realizar o concerto. Essa prefeitura possuía 2 andares, era bem escura e estávamos nos deslocando por ela com as luzes do celular. Como já havia dito, a sala do servidor era bem pequena e ficava no 2º andar. Então fizemos uma conexão remota para os computadores daquela sala que ficava próximo ao saguão de entrada, no 1º andar, para ficarmos ali mais à vontade. Naquela sala, nossa luz principal era apenas a claridade dos monitores que estávamos usando para trabalhar, e o saguão de entrada ficava levemente iluminado pela luz de um poste externo da rua que passava em frente à prefeitura. Importante salientar que essa prefeitura tem uma energia carregada, tá? Ao entrar no local, dá para sentir uma sensação pesada, maçante, até mesmo durante o dia. Foi necessário dar toda essa contextualização aí para começar a relatar o sobrenatural. Pelo andar da carruagem, seria necessário trabalhar durante a madrugada toda, já que todos os testes que fazíamos eram tentativas frustradas de fazer o equipamento voltar a funcionar. Então, saí da prefeitura para comprar um lanche e alugar um quarto no hotel que a gente costumava ficar, para poder descansar um pouco, tomar um banho, já que, com sorte, na manhã seguinte seriam realizados apenas alguns testes. Ao sair, desacionei o alarme e o acionei de volta. Passei pela guarita e não vi o vigilante. Ao voltar, novamente não vi o vigia. Desacionei o alarme, entrei, acionei o alarme de volta. Comemos nosso lanche ali mesmo na sala em que estávamos. Tomamos um refrigerante para dar um gás e continuamos o trabalho. Já estávamos noite adentro e ainda sem entender qual era o problema. Próximo à meia-noite, precisei ir ao banheiro. O banheiro masculino era como se fosse de um shopping, com mictórios e cabines. Estava eu lá, fazendo minhas necessidades no mictório, e ouvi passos, como se o meu colega tivesse vindo ao banheiro também. E ainda disse brincando para ele ir no banheiro das mulheres. Mas continuei ouvindo passos arrastados, que lentamente se aproximavam de mim, até que pararam bem próximo às minhas costas. Com um arrepio na espinha e uma sensação estranha, eu falei: "Ô, meu, para de querer me assustar e não fica parado atrás de mim, não." Quando olhei para trás,
eu não vi ninguém e novamente falei brincando: vai ficar tentando me assustar mesmo? Terminei de fazer meu xixi e quando fui na pia lavar as mãos, não tinha ninguém no banheiro. Então pensei que o Bodega realmente tinha ido ao banheiro feminino. Com a lanterna do celular e a pulga atrás da orelha, fui andando em direção ao banheiro feminino, já falando alto com ele. Porém, no banheiro feminino também não havia ninguém. Voltei à sala onde estávamos e disse: cara, para de tentar me assustar e depois me deixar no vácuo lá no banheiro. O Bodega me olhou, perguntou, do que eu estava falando e disse que não tinha saído da sala naquele momento. Muito menos tinha ido ao banheiro. Eu achei estranho, contei para ele o que aconteceu, mas voltamos ao trabalho, né? Lembram que eu já havia dito que a central telefônica dessa prefeitura iria permanecer desligada durante a noite? Ou seja, os telefones ficariam mudos e seriam ligados apenas na manhã seguinte. Nós já estávamos ficando com fome de novo e pensamos em pedir mais um lanche. Momento em que tirei o telefone do gancho e pensei em ligar para algum posto 24 horas. Porém, o telefone estava mudo e aí eu lembrei que a central estava desligada. Nesse momento, até desistimos do lanche, porque seria complicado ficar entrando e saindo da prefeitura naquele horário. Mais ou menos 1 hora depois disso, um telefone da prefeitura começou a tocar. Mas nem nos demos conta que a central estava desligada. Depois de chamar algumas vezes, parou. Logo em seguida, começou a tocar novamente. Meu colega e eu nos entreolhamos e comentamos um com o outro. Mas peraí, a central não está desligada? Pensamos que a telefonista podia ter esquecido de desligar algum ramal. Com a luz do celular, eu fui até a central telefônica, que ficava no primeiro andar, para ver se tinha algum problema. Porém, estava tudo desligado e o telefone continuava tocando lá no segundo andar. Então, para ver o que estava acontecendo, como nos filmes de terror, eu decidi subir ao segundo andar, com a lanterna do celular, na verdade, e me guiando pelo som do telefone. O saguão de entrada da prefeitura era como aquelas mansões antigas, com uma escada em cada lateral, que numa certa altura se unem e continuam para o segundo andar. Estava eu quase no final da escada, tudo estava absolutamente escuro, momento em que vi um vulto que parecia um homem e um animal. E aí eu caí, escada abaixo, com susto. Me machuquei todo, mas depois eu ri muito, porque eu lembrei que no final da escada havia uma estátua de São Jorge com o seu dragão. Aí até dei uma relaxada. Decidi subir novamente e fiquei no topo da escada esperando o telefone tocar. Quando estava quase desistindo, já descendo as escadas, o telefone voltou a tocar. Fui me guiando pelo som e percebi que o telefone tocava no departamento jurídico. Tá, ele viu um vulto lá em cima que parecia um homem e um animal. Tá, tudo bem. Aí ele viu que o telefone tocava no departamento jurídico. Atendi dizendo alô, porém o telefone estava mudo. Coloquei de volta na base e fiquei esperando tocar novamente. Porém, outro telefone começou a tocar, mas em outro setor, agora no departamento de turismo. Fui até a sala, atendi o telefone que novamente estava mudo. Quando coloquei de volta na base, outro telefone tocou. Dessa vez na Secretaria de Administração. O meu colega subiu e perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei para ele que telefones aleatórios estavam tocando. Momento em que desconectamos todos os telefones do segundo andar do cabo de energia que fica ligado na tomada. Então, um telefone do andar de baixo tocou. Descemos e também desconectamos todos. Então, o silêncio voltou a reinar. Novamente, voltamos ao trabalho, na sala próxima ao saguão de entrada da prefeitura. Nessa sala havia uma persiana que não ia até o chão e passava um pouquinho da claridade daquele poste da rua que eu mencionei anteriormente. Passava por debaixo da persiana. Passado um tempo, o silêncio ainda reinava soberano ali. Já cansado, fui dar aquela espreguiçada e ao olhar para frente por cima do monitor do computador,
eu vi uma sombra negra passando por aquela persiana que não chegava até o chão, indo em direção à porta de entrada. Achei que os meus olhos estavam cansados e nem dei bola. Depois, ao me espreguiçar e estalar os dedos sobre a minha cabeça, vi um vulto se movimentando rapidamente, como se agora estivesse correndo para entrar na prefeitura. Desliguei o monitor e fiquei olhando fixamente para frente. O Bodega, de tão concentrado que estava, nem percebeu a minha movimentação. Como não vi mais nada, religuei o monitor e continuei o trabalho. Ao levantar os olhos na direção da persiana, mais uma vez a sombra passou. Olhei para o lado e dessa vez o Bodega estava estático, com os olhos arregalados, olhando para a mesma direção que eu havia visto tal vulto. Me fiz de mal entendido e perguntei: tu tá com cara de que viu alguma coisa? E ele respondeu: não sei, talvez. E eu pedi para ele o que ele viu, e ele não soube dizer. Ele falou: um vulto? Disse eu, eu perguntei para ele o que ele viu, ele não soube dizer. Daí eu disse: um vulto? E ele respondeu: parecia uma sombra passando. E aí eu falei: tu acreditaria se eu dissesse que já vi outras 2 vezes isso também? E ele se limitou a responder: aham. Ele ainda, olhando fixamente em direção às persianas, falou: cara, mesmo que eu não acreditasse, tu deveria ter falado. Pelo menos eu teria me preparado e não me assustaria tanto. Bom, conversando sobre isso, ainda não estávamos querendo acreditar e culpávamos a nossa vista cansada. Porém, começamos a conversar sobre os outros fatos que já tinham ocorrido. Além do que, o problema apresentado pelo equipamento também não tinha uma explicação lógica. Estávamos com muito medo, eu acho, né? E ouvimos mais barulhos. Parecia que as repartições de madeira estavam estalando. Seguíamos naquele breu apenas com a claridade dos monitores e a sutil iluminação do poste externo que clareava o saguão de entrada. Porém, não era possível ver nada ao nosso redor. Foi aí que ouvimos outro barulho. Olhei para o meu lado direito, onde estava o Bodega, que já estava me olhando apavorado, e ao olhar para o lado esquerdo, tomei um susto que me fez cair da cadeira. O Bodega gritou apavorado. Tinha uma pessoa praticamente em cima de mim, de tão perto que estava. A pessoa pediu para a gente se acalmar. E era o vigilante da prefeitura. Ai, que susto. Era o vigilante da prefeitura, aquele que não tinha acesso para entrar. Ele ligou uma lanterna e perguntou: quem são vocês e o que vocês estão fazendo aqui dentro? Explicamos que éramos técnicos de TI e estávamos resolvendo problemas do servidor. Questionamos se o vice-prefeito não tinha avisado ele, e ele disse que ninguém tinha falado nada para ele. O vigilante, já bem nervoso, pediu para que a gente se retirasse da prefeitura. Tivemos que ligar para o vice-prefeito, que explicou que, por um mal-entendido, havia esquecido de comunicar ao vigilante que a gente estaria trabalhando. E também achou que ele não tivesse a chave de acesso à entrada da prefeitura. Bom, resolvido o contratempo, conversamos com o vigilante e contamos o que estava acontecendo. Primeiramente, pedimos se era ele que estava passando ali no saguão de entrada ou até telefonando para a prefeitura, no intuito de que algum de nós atendesse às ligações. O vigilante informou que não, que a central telefônica não funcionava à noite e que, após ouvir alguns sussurros, ele entrou sorrateiramente na prefeitura para ver o que estava acontecendo e foi quase que diretamente para a sala onde estávamos, pois escutou o barulho da digitação no teclado e dos cliques do mouse, enfim. O vigilante relatou que outros funcionários da prefeitura e outras pessoas da cidade também falavam de algumas histórias estranhas que aconteciam ali. Ele contou que não era nascido na cidade e que a prefeitura é quase um ponto turístico, pois é localizada bem no centro da cidade e tem uma praça grande onde o pessoal se encontra para ficar bebendo, jogando conversa fora. Havia vários relatos de pessoas que estavam reunidas na praça e que avistavam uma mulher de branco por uma das vidraças do 2º andar da prefeitura. Já tentaram fotografar, mas na foto não saía a imagem dela.
Outras pessoas relatavam que ouviram gritos estridentes de medo e de dor vindos de dentro da prefeitura na madrugada. E eu perguntei: e o senhor já viu alguma coisa? E ele respondeu: eu não, eu sou bem cético. Geralmente eu não tenho acesso à prefeitura. Na minha guarita eu tenho luz e deixo a TV ligada num volume bem alto para me distrair e não ficar com sono. Depois desse papo, ele voltou à sua guarita. E mais uma vez voltamos ao nosso trabalho. Ouvimos mais alguns barulhos, alguns estalos, alguns sussurros, como se alguém estivesse conversando em outras salas ou na recepção. Todavia, não vimos mais nada. Viramos a noite trabalhando. Pouco antes dos funcionários chegarem para trabalhar, por volta das 7h15 da manhã, como num passe de mágica, tudo começou a funcionar, sem explicação nenhuma. O pessoal foi chegando, ligando seus computadores e nós, mortos de cansados, fomos pro hotel tomar um banho e dormir um pouquinho. Por volta da 1 da tarde, voltamos à prefeitura e estava tudo funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido com o tal equipamento no dia anterior. Atrás da prefeitura tem um prédio anexo, onde se localiza a Câmara de Vereadores. Fomos até lá para ver se tudo estava ok. Ao chegar, a funcionária Maria perguntou: que cara é essa? Falei que era de cansaço, porque trabalhamos a noite toda e dormimos poucas horas. Ao entrar no assunto, contei o que havia acontecido na noite anterior. Maria me olhava com um semblante muito sério. Conforme eu ia relatando os fatos, eu via que ela ficava cada vez mais inquieta e tinha uma expressão de medo em sua face. Quando terminei a história, ela olhou para a gente e disse: vocês não estão ligados em algumas coisas que já aconteceram na prefeitura, né? Se eu tivesse contado antes, provavelmente vocês não teriam ficado trabalhando lá de madrugada. Aí ela prosseguiu, dizendo que todos os relatos contados pelo vigilante realmente são lendas da cidade e que os boatos correm há muitos anos. Porém, Maria afirmou: tô espantada, porque o que tu acabaste de me relatar faz muito sentido com o que eu vou contar agora. Sabe o saguão de entrada da prefeitura? Ali, antigamente, eram realizados os velórios dos prefeitos, dos vereadores ou pessoas importantes da cidade. Isso ocorreu durante muitos anos e só deixaram de autorizar a realização de velórios lá por causa de tantas histórias de funcionários que ficavam trabalhando à noite, ouviam barulhos, ouviam vultos e saíam correndo da prefeitura apavorados. Eu acho que tu e o Bodega presenciaram o que todo mundo fala e vem acontecendo há tanto tempo. Maria chamou a funcionária Joana, que confirmou os fatos e disse: aqui dentro durante a noite tem que se cuidar, viu? Nesse momento, um calafrio correu por todo o meu corpo. Olhei pro Bodega, que estava pálido, bati nas costas dele e disse: meu amigo, agora tá explicado o que aconteceu nessa madrugada, né? E ele respondeu: e nós nunca mais vamos trabalhar aqui de madrugada, né? E eu só me limitei a concordar, balançando a cabeça. Bom, assombrados, é a Luna aqui de volta para explicar que essa foi uma das histórias vividas pelo meu namorado em suas andanças. Se vocês gostaram, posso transformar as outras tantas histórias em relatos também. Deixem aí nos comentários. PS, amo o canal, assisto todos os dias e já sou membro há alguns meses. Beijos para Ana e para todos os assombrados que estão ouvindo e até o próximo. Um beijo para você, muito obrigada. Que perrengue! Então será que o lance dos computadores não funcionarem também era coisa dos fantasmas? Será que eram espíritos das pessoas que foram veladas ali? Ou os velórios abriram portais para outras coisas surgirem? O que vocês acham? Deixem nos comentários aqui embaixo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!